Olá, Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos bem, e você? Vamos indo, sim, Indo vamos sim. indo. Empurrando, Tem duas empurrando. perguntas para te fazer. Na última vez que a gente fez o nosso encontro, você falou que o abacaxi era caro porque precisava de muita água, que a água aqui é cara e que planta um só, tal. Aí, conversando com uma amiga minha, ela pediu para te perguntar por que que o mamão papai é caro. Papai é O mamão caro, papai é porque o mamão papai não precisa de água sim, e mas é que são frutos que não são adaptados ao clima ah, daqui, tá entendendo? A papaya também, você vê, dá um árvore, um coqueiro daquele tamanho, né? é, E é. até que nascem, e também não nascem muitos, Ah, poucos, e você tem que colher quando eles ainda estão um pouco verdes, porque se de repente faz um dia quente, como fez sexta, sábado, hoje, 40 graus, quase 30 e tantos graus, arrasa, arrasa com o fruto, hum, estraga. De modo que fica caro, porque dos que estão ainda na árvore e dá um dia de ramcim como deu, aquilo tudo foi para o beleléu. mas, Ruth, no caso do Brasil também, é um país tropical. Não, no Brasil não tem Vamos sim. ondas de calor desértico. Não tem deserto Não no tem deserto, Brasil, é verdade. não tem ramcim no Só tem Brasil. calor, né? Tem calor, mas tem Tem muita chuva, chuva. né? Agora, aqui não, Porque não tem chuva, é sobe. verdade. E você vê, eu nunca vi, eu já estou há tantos anos, mais de 50 anos aqui, nunca vi fim de mais chuva. Choveu Choveu ontem, ontem, hoje, de manhã, choveu é. lá o que deu, lá aquelas enchentes lá no sul, em maio, fim de maio, nunca vi. Ontem chuviscou E aqui. depois de um calor tremendo, que lá em Eilat, no sul, fez 40 graus, Nossa, entendeu? E com aquele vento quente, o é. vento, árvores derrubadas, postes de luz derrubados pelo vento. Se tem papaya na árvore e tem esse vento, voa. Entendi. Tá Quer explicado, dizer que você não colhe na medida do que você planta, entendi. de modo que você nunca sabe qual vai ser. Quem faz agricultura sabe pelo que planta, pelo que rega, pelo que cuida, qual vai ser quantos frutos vai ter, mais ou menos, qual vai ser o lucro que ele vai ter. Aqui é impossível saber. É só dar 2, 3 dias desse, acabou com a papaya, acabou com Por tudo, tudo, né, Ruth? né? E a segunda coisa Entendeu? que eu ia te perguntar é sobre o campeonato mundialito. Sobre o Mundialito. mundialito, sim. Eu, nos outros 2 jogos, eu irradiei. Foi muito E eu legal. recebi uma porção de likezinhos, todo mundo que estava É, interessado. Vi que tinha e muita mulher, hein? Muita é. mulher interessada A mulher no. também gosta de É. futebol, por que não? Acontece que ontem, quer dizer, É, ontem não foi hoje, porque já era domingo, né? é. Aqui em Israel, depois que terminou o Shabat, já é domingo. Então, estava anunciado que o jogo ia começar 15 para meia-noite. Eu acredito que, por causa da diferença horária com o Japão, o jogo era com o Japão. E a diferença de horário do Japão com Israel é como no Brasil, são 6 horas. Quer dizer que para dar marcha e das emissoras lá e dos canais de TV, quer dizer que aqui, quando eram 9 horas da noite, eram 5 e pouco da manhã lá, de modo que não era uma hora conveniente para irradiar. Então, eles puseram 3 horas mais tarde, que é para ser 8 e pouco da manhã lá no Japão, Uhum. para poder. Tem muito mais torcedores Para poder. assistindo do que a população do Japão é um pouquinho maior É. que a população de Israel, É. né? E, no fim, os japoneses entraram pelo cano,
2-1. E Israel conseguiu então se classificar e congelou, Ruth. Alô? Ruth? Bom, vou voltar aqui. A Record. gente teve uma pausa aí do computador, mas podemos É, continuar. Bom, é. e Então, cada país joga com outros 3, né? E ontem era a última competição, né, da Casa de Israel, que era Israel com o Japão. E o Japão é um time bom. yeah, E quem jogou nessa casa tinha que vencer esse jogo para poder passar para as oitavas de finais, porque Israel ganhou um e perdeu um, né? ele perdeu Então, um, ganhou outro e empatou o outro. empatou. É. É. Então, agora precisava de vitória, não bastava o empate, tinha que ser vitória. E E aí veio aí a vitória. Israel ganhou do Japão, então o Japão perde já a possibilidade de passar para as oitavas de finais. E Agora bom, Israel entra nas oitavas de e, finais, de modo que uau, nossa, isso é uma boa foi notícia, né? realmente uma alegria. Aí eu ontem de noite falei que, Foi. lamentavelmente, eu não ia poder Eu acho um acompanhar o jogo, absurdo você não porque ficar até de 2 horas da manhã, madrugada, Ruth. Poxa vida. que as atividades aqui, que aqui domingo não é domingo, domingo é Não, dia de semana, é o início da de modo que as semana. atividades começam cedo e eu não ia ficar acordada até 2 horas da manhã. Vendo futebol com o Se Japão. bem que eu queria, viu? Eu Eu sei, gosto, eu eu sei. gosto muito de futebol. Então, eu gostaria, mas eu digo, vou esperar até de manhã. Aí Já veio o já resultado fiquei pronto, é. feliz. Pela primeira vez, Israel chega nesse estágio Mas de teve. oitavas de Não, finais. mas teve o último Mundialito também foi bom. Israel. Mundialito é o primeiro que Ah, foi Israel entra. primeiro? Não foi bom. Israel Mas entra. teve um jogo de futebol dos jovens que o Israel também foi bem. Não, Não? esse mundialito é a primeira vez que Israel é classificado. Ótimo. Começando É. pelos pequenos para Não, chegar. mas Israel jogou muito bem. Os jogadores de É, Israel estavam muito ótimo, bons mesmo. muito bom. E esse foi em outro, eu queria até assistir, porque foi em outro estádio. Os outros jogos tinham sido no Diego Maradona, que era em La Plata, e esse foi em Mendoza, uma outra cidade argentina. E eu queria ver também o estádio e tudo. Bom, para os próximos jogos. Tá certo. Bom, vamos lá, vamos à parte que é mais puxada aí. Tivemos aí o orçamento foi aprovado, né? O orçamento foi aprovado no meio da noite, de quarta para quinta. E Apagar foi das luzes. o orçamento no dia seguinte, né, entrevistaram, mesmo que era Haga e tudo, entrevistaram vários ex-ministros da Fazenda, inclusive o Bog, ele foi ministro no governo do Rabin e foi ministro da Fazenda em outro governo. Ele definiu esse, esse orçamento simplesmente como uma catástrofe, foi a palavra que ele usou. Ele disse que daqui a menos de 50 anos, os Haredim vão ser 50% da população. O crescimento demográfico dos Haredim é muito grande, não pode se comparar de forma nenhuma com os outros grupos, né, populacionais, excetuando os árabes israelenses, que nem os árabes israelenses, que também têm um crescimento demográfico grande, não se compara
com o crescimento demográfico dos Haredim. Então, o que vai ser esse país com 50% de população que não trabalha, que não estudou, que não tem profissão, que não serve ao exército? Você já imaginou? Então, ele diz que isso é uma catástrofe. Essa lei não pode cair, não, Ruth? Essa lei pode cair se mudar o governo algum dia, né? Agora, o problema é que os eleitores do Likud que são a maioria, porque mas com o aumento demográfico que eles vão tendo, por enquanto, o partido deles, porque os Haredim, eles não votam em outros partidos, eles só votam, eles têm 2 partidos, e que se unem nas eleições para fazer uma coalizão eleitoral. Então, eles representam 7 deputados, eles têm 7 deputados em 120. Mas isso porque eles representam na população 12, 13% da população hoje. Daqui a 50 anos, como eles estão prevendo que eles terão 50% da população, então você vai ver qual vai ser a porcentagem de deputados que eles vão ter, muito maior do que a do Likud. Então, eles vão ser o governo. Para onde é que você... Quando você... como ele falou uma frase muito interessante, o Shohat, o Baiga Shohat, o nome dele é Baiga Shohat. Ele disse, para você, você não precisa destruir um país para ganhar eleições. Precisa, né? No caso dele, precisa. Então, ele disse, é o caso do Netanyahu. Ele, para ficar no poder, ele destrói o país. De modo que é uma situação realmente... Porque os números são fantásticos. As diferenças, eu pergunto a mim mesma, porque também tem outro problema, que é o Shas, né, que é o partido Haredi, digamos assim, Sfaradi. Eles são menos fanáticos do que os Haredim, mas eles são também muito religiosos, mas Sefaradim. E tem ainda os Mizrahim. Os Mizrahim, que são religiosos, eles têm também um partido que hoje em dia fica misturado uma parte com o Dvir, e o Ben-Gvir e os Smotrich, e uma parte dos religiosos Mizrahim, eles votam no Likud, mas eles não são numericamente igual aos Haredim, de modo que vai ficar um país Haredi, que eu não sei como é que vai ser, como é que vai funcionar isso, né? Se 50% não trabalha, não serve o exército, como é que o país vai funcionar? Né? Vai ser difícil. Daqui a 50 anos eu não vou estar viva, mas eu fico pensando... As minhas bisnetas estarão, né? Eu fico com pena delas, né? As minhas bisnetinhas. Mas muita água vai rolar nesse país, ou muita areia, né? Porque não sei como é que muita areia ainda para descarregar. Pode ser que até lá vai ter alguma comunicação digital com o Gan Eden, um paraíso onde eu vou estar. Eu não fiz nada para merecer o inferno. De modo que eu acho que eu vou estar no paraíso. Aí pode ser que tenha alguma comunicação digitálica. Eu vou estar lá fazendo com você, YouTube. Vamos lá fazer. Vamos mandar mensagens. Vamos mandar mensagens. De modo que assim, chorar, essa situação. E já no fim da semana, antes do feriado, já estava saindo outro escândalo, outra crise. Existem muitos países europeus
a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia e países como os Estados Unidos, que eles doam mesmo grandes somas para a Mutota. A Mutota são ONGs que tem aqui, que atuam principalmente nessa parte dos direitos humanos. E os direitistas fanáticos aí, eles dizem que eles são todos esquerdistas. Mas não é direitos humanos, é uma coisa que existe em todas as leis básicas de todos os países, e aqui também não está na Constituição, porque não tem Constituição. Então, o que um deputado do Likud, porque leis que chegam ao plenário podem ser leis da bancada, pode ser leis de determinados partidos juntos que concordam em trazer uma lei à votação, e tem leis que se chamam particulares, quer dizer, um determinado deputado que ele bola lá uma lei e traz à votação. E é uma lei que um deputado do Likud já tinha apresentado na comissão de legislação, foi aprovada na comissão e tinha que ser posta em votação amanhã, que se chama, aqui era Roca Amutota, a lei das ONGs. E o que dizia essa lei? Essa lei dizia o seguinte, que qualquer doação de qualquer país para qualquer uma dessas organizações, que são todas organizações civis, né? Não são militares, nada, vão ter que pagar um imposto de 65%. Isso. Resultado, os países da União Europeia que doam, os Estados Unidos, mas fizeram um escândalo, viu? E protestaram tremendamente, porque onde é que diz que isso é democracia? Isso você dizendo que é democracia, você proíbe uma ONG que atua nos meios civis em benefício da população, zelando pelos direitos humanos, de receber donativos, vai ter que pagar 65% de imposto. de Gente, imposto, mais do que a metade. Então, foi mais um protesto, sabe? Saiu aí em tudo, né? Todo mundo metendo o malho em Israel, uma antidemocracia. Onde é que já se viu isso? Uma vergonha, né? Mas foi tão pesado isso que até o Netanyahu, né? Porque não se sai nada, nenhuma lei que vai chegar a plenário que ele não tenha concordado antes. Tudo passa pela mão dele. Mas foi tão intenso o protesto que ele hoje disse que vai tirar da ordem do dia de amanhã. Vamos pensar. Quer dizer, não é que ele disse, não, vamos tirar essa lei, acabou. Não, não, não. Mas, pelo menos, ele disse, amanhã não vai entrar na ordem do dia para ser votado. Ele está enrolando. Para ir rolando. A mesma coisa com a tal da reforma. E ele já disse que, de um lado, eles tinham dito que ia ser depois do verão, depois dessa legislação, funcionamento da Knesset no verão, e depois tem férias, e que só depois disso é que voltariam a debater a reforma. Acabou toda a guerra, entrou a guerra e acabou a guerra, logicamente que ele voltou a ter um apoio político grande por causa da vitória, a vitória que não houve, mas
mas para ele dizer que não, 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 agora nós vamos voltar a discutir novamente e a trazer para o plenário, principalmente a lei que é a mais séria de todas, que é a escolha da comissão que vai eleger os juízes para o Supremo Tribunal. Levando em conta que o assunto é muito urgente, porque agora em outubro e em seguida duas juízas do Supremo vão se aposentar. De modo que até agora não se resolveu como é que vai ser constituída essa comissão. Até agora existia, 75 anos tinha uma comissão, agora tem que mudar completamente. Então, esse escândalo passou, digamos, por alguns dias. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o problema com os Estados Unidos, principalmente porque Netanyahu, não importa se a Bélgica, ou a Dinamarca, ou a Alemanha não convida ele, mas que o Biden não convide ele, isso ele tá doído. E aí começa também, agora tem um casamento real, quer dizer, um príncipe da Jordânia vai casar com uma da Arábia Saudita, então começa a dizer, imagina, uma festa, né? Como é que vai ser? E quem é que não foi convidado? O presidente de Israel. Ele não tem nada, ninguém tem nada contra ele, mas tem contra o país que agora está determinando. E justo no momento que o Netanyahu está querendo mostrar ao público o quanto ele é importante nas decisões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que os Estados Unidos estão fazendo uma força para que a Arábia Saudita também normalize não reatar, porque nunca teve, mas que normalize, como foi com os outros países dos Emirados. Então, mas as exigências da Arábia Saudita para os Estados Unidos, todas elas dizem respeito a Israel, e principalmente eles querem que os Estados Unidos forneça, venda, né, todos o material, todo o material mais recente, de mais avanço tecnológico em matéria de armamentos que os Estados Unidos têm para a Arábia Saudita, incluindo os aviões F-35, e o pior, que ele disse que ele quer, também exige, ele exige que os Estados Unidos também deem apoio para eles começarem a desenvolver a indústria atômica para paz, só para assuntos de paz. Claro. Nossa, eles... Nada, nenhum armamento atômico militar, só para paz. Quer dizer, botou os Estados Unidos assim na parede e sem isso eles disseram que não. Israel pode esquecer de relações. É melhor ficar sem, né, Ruth? Porque sim, para os Estados Unidos, Israel até hoje viveu sem relações diplomáticas, vai continuar vivendo, mas não é o país, é o Netanyahu. Ele quer entrar na história. Mas ele já está na história, como o pior primeiro-ministro. Sim, mas ele agora... Ele já entrou na história. É o primeiro-ministro que está acabando com o Estado de Israel. Depois de 75 anos, ele está tirando a democracia de Israel para isso que ele quer fazer. Mas agora, se ele conseguisse dar esse passo, então iam apagar, não é? Todos os outros defeitos. A Arábia Saudita... Olha, Ruth, do jeito que ele vai, ele é capaz até de, para ele, né,
sei lá, ele é capaz até de achar que, não, quem sabe? Vamos vender para eles, quem sabe, né? Ele não se importa Acontece com que é, nada, é ele não muito, se é importa com muito, é nada. muito ruim para Israel do ponto de vista de Claro, segurança claro. que a Arábia Saudita tenha F-35, que tenha poder atômico, que tenha todas... As distâncias aqui são todas muito pequenas, Essa, né? De modo, no Oriente Médio, de modo que fica tudo muito, eu muito acho, perigoso, com muito certeza. perigoso. É. Eles não E, querem nada, né, Ruth? Eles não querem. Eles sabem que não vai ter, então por isso que eles colocam essas exigências. exato, exato, Eles não exato. dizem não. Vamos Não, lá. logicamente. Vocês me dão Eles não tudo para dizem poder. não, É, claro. Eles não dizem não também porque eles não querem também entrar em atrito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam do petróleo deles. Antes, com a Ucrânia, antes da guerra, os Estados Unidos também podia comprar da Rússia, podia comprar da Ucrânia, e não era tão necessário comprar desde que começou a guerra, já tem mais de um ano, que inclusive o Biden foi a pedir a bênção lá ao Salman, porque ele queria comprar deles petróleo, porque os Estados Unidos também é produtor de petróleo, mas não para vender. é. Eles produzem para si próprios, mas tem ainda muita falta, de modo que eles têm que comprar. E o preço, quem manda no mundo é a Arábia Saudita, de modo que eles necessitam. Agora estão querendo também a aproximação que o próximo Hag deles, o feriado deles mais importante que tem, que todos muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, têm que peregrinar a Meca, né, que é aquela pedra sagrada está na Arábia Saudita. Israel tinha oferecido à Arábia Saudita permitir que árabes, israelenses e mesmo palestinos pudessem embarcar daqui de Israel em voo direto, que é muito fácil, muito perto, muito mais do que eles terem que sair de Israel e ir para a Jordânia ou ir para outro país mais distante para poder chegar na Arábia Saudita, porque eles não têm voo daqui e Israel não tinha licença de sobrevoar território da Arábia Saudita. Então, agora estão trabalhando em torno disso, outra vez. E outro campo que o Netanyahu está trabalhando muito para voltar, que ele quer receber de volta os eleitores que ele perdeu nessa confusão toda, né, que baixou tanto o número de deputados que ele elegeria Aham. se tivessem Uma outra eleições eleição. agora, nessas previsões de eleições. Então, aí ele precisa de fazer alguma guerra, algum, algum ponto que tire a atenção do povo para as preocupações diárias, que uma agora são o preço da novamente da mascanta do empréstimo para compra de casa, com a elevação que houve na semana passada dos impostos, e o Banco de Israel aumentou outra vez os impostos, e então o custo de vida aqui aumentou fabulosamente. Tudo, tudo. Não tem nada que não aumentou. Então, para você tirar da cabeça do povo a, a raiva mesmo que eles têm desse governo atual, com o encarecimento da vida, de não ter feito nada de bom até hoje, em 5 meses, eles só trouxeram
Sarot, só problemas. Então, agora é começar a falar em guerra com o Irã, que os satélites de Israel, que fotografam, né, aí o mundo, e agora eles lançaram recentemente um satélite mais aperfeiçoado ainda, que o índice de evolução das fotografias é muito mais adiantado. E deu para ver que eles estão construindo perto de Natanz, é uma cidade perto de Teherã, onde tem um centro atômico, maior centro atômico lá do Irã, não em Natanz, mas próximo, uns 10, 15 quilômetros de lá, um laboratório atômico subterrâneo, mas numa profundidade que ninguém tem mais de 10 metros de profundidade. Então diz que essas fotografias mostram os canais, né, que estão sendo construídos de acesso a esse lugar. Imediatamente, o Irã disse que isso é tudo sonho das mil e uma noites, que não tem nada disso, que eles não estão construindo nada, porque se é verdade que eles estão fazendo isso, nem as bombas especiais que Israel não tem, só os Estados Unidos têm, mas bombas que podem penetrar nessa profundidade e explodir embaixo tudo. Nossa, E seria... nem essas bombas têm o poder de penetrar. Então, também os Estados Unidos ficam preocupados, evidentemente, porque era uma defesa sem precisar fazer nada com essas bombas que eles têm. Então, agora está o Netanyahu fazendo essa encrenca toda e os iranianos dizendo que nada disso, mas eles estão se aproximando muito da Rússia e da China. Ficou agora um triunvirato que, para os Estados Unidos, também é muito perigoso, não porque os Estados Unidos não possam se defender, mas porque tem que aplicar muito dinheiro, muita obra, muita construção desnecessária de armamentos atômicos e armamentos ultra poderosos, só para fazer frente o que talvez seja boato, porque você não tem nenhuma prova. E aí, como é que faz isso? Okay? Como é que ele prova isso? Ele fala, mas ele tem que provar. Como é Não, que ele prova? fala pelas Cadê as fotos? fotografias, Mas cadê as pelas fotos? fotos. Isso foi agora, coisa de alguns dias atrás, que apareceram as fotos. Eu me lembro que eu falei aqui que foi lançado um novo satélite muito mais poderoso do que todos os satélites que Israel tem aí por esse mundo afora. Mas esse é mais poderoso ainda. E diz que o sistema evolutivo das fotografias é muito mais perfeito e que dá para ver perfeitamente os caminhos. Então, mostra, apareceu nos jornais. Se é fotomontagem, se é verdade, eu não sei. Eu vendo... Automontagem não pode ser, não chegaria a esse nível, né? Pois é. Mas isso tudo porque também, porque na semana passada o Hezbollah, já há mais de 10 ou 12 anos que o Hezbollah não fazia assim um exercício militar muito perfeito. E onde é que eles fizeram esse exercício militar? Na fronteira com os Ishuvim israelenses no norte de Israel. Metula, tudo nem são cidades, são só Ishuvim, mas é uma distância
de 200, 300 metros da fronteira com o sul do Líbano, entendeu? Logicamente, que se eles fizeram um exercício militar ali, era para que Israel visse, né? Então, logicamente, Israel filmou. Mais uma coisa espetacular, a quantidade de armamento, a quantidade de soldados, e eles fizeram tudo com fogo verdadeiro, não usaram balas de mentira, não, usando balas verdadeiras, de modo que tinha que ter muito cuidado, tinha que ser muito perfeito, que é para não ter feridos e mortes, né, num exercício militar. Incrível, viu, o exercício esse, o que eles mostraram de poderio militar, coisa que o exército libanês não tem. Aí, alguns dias depois, porque o governo libanês, né, desde que o presidente anterior saiu, não tem outro presidente. Então, tem os ministérios e tem o parlamento, mas 32 ou 33 parlamentares libaneses, pela primeira vez, saíram a público para dizer que o Hezbollah não é o exército libanês, não é o governo libanês, e que eles não pensem que uma organização terrorista, com todo o poder militar que ela tenha, ela pode se comparar ou substituir o governo de um país. O país é o Líbano. O Hezbollah é uma organização terrorista que tomou posse de uma parte do Líbano para desenvolver as suas atividades terroristas por causa dos interesses com a Síria e com o Irã. Agora, o Estado soberano que existe é Líbano. Agora, eles podem protestar, mas eles não têm nada. Não tem nada, exatamente. Eles não têm exército. Eles não têm exército. O Hezbollah pode chegar não lá, tem com aquela governo. roupa, entra lá, mata todo mundo e assume. Então, essa é a situação não é uma atual situação aqui confortável, né? Essa é a situação Bom, muito confortável que está aqui. E tudo isso, quando você tem no poder um camarada com uma obsessão de poder e obsessão de força, e dele achar que Israel pode vencer o Irã numa guerra. Eles estavam falando, inclusive, comparando que, por causa de tudo isso, em torno dessa ação militar que teve há 2 semanas atrás em Gaza, que o Hamas e a Jihad lançaram em 5 dias de luta um pouco mais de 1.000 foguetes. Foguetes, morteiros, mísseis, um pouco de cada coisa. Agora, o Hezbollah tem quantidade de 3.000 por dia para lançar sobre Israel, e não os foguetinhos. Tá, eles têm condições de mandar 3.000 por dia. E Israel tem condições de mandar quanto por dia? Foguetes Israel não tem. Israel tem aviões. Tá. Eles não têm aviões. Não. Entendeu? A força de Israel é a força aérea. A força aérea que faz muito mais trabalho do que o foguete. O foguete destrói casas à toa, mata gente à toa. Se forem os foguetes que têm o Hezbollah, que são foguetes muito bem direcionados, não como os foguetes do Hamas ou do Jihad, que não têm destino. O que eu te pergunto é o seguinte: eles ameaçam Israel, né? Mas Israel tem condições não só de se defender... Israel tem condições
de bombardear antes deles mandarem os É isso que eu foguetes. queria Que saber. Israel sabe onde estão, porque o Hezbollah não é Hamas nem Jihad, é uma organização que tem, como é que se diz? Sede Tem própria. ordem, tem ordem. Eles têm Então, sede própria. tem depósitos, tem as plataformas de lançamento. Agora, o maior problema para nós é a proximidade. Eles têm tudo isso a centenas de metros da fronteira com Israel, onde é o norte de Israel, que é Shuvim, Kibbutzim, entendeu? E aí Israel pode bombardear, mas acontece que, do momento que o Hezbollah resolver fazer alguma ofensiva contra Israel, e Israel vai atacar, aí ataca também o Líbano. Você sabe que grande parte de todos esses alvos militares estão em Beirute, na capital do Líbano, e no sul do Líbano, que é muito povoado também, onde tem a maior parte da Bom, a gente agricultura. Assim. não vamos pensar que isso vai acontecer, mas se acontecer, não vai ter jeito, né, Ruth? Porque já Não não vai tem jeito. receber foguete na cabeça e ficar olhando para cima. Claro, não, logicamente. Agora que Israel 2 vezes já invadiu o Líbano, né? É, O sul do, não contra o Líbano, contra o. esse Mas que não adianta, você entra no país, o país é o Líbano, é, o país não é Hezbollah. eu sei. Hezbollah são os terroristas, agora o país é o Líbano. E Israel não tem nenhum interesse, inclusive até aquele acordo de gás que há poucos meses atrás Israel assinou com o Líbano, país que está não só a exploração, como a venda e compra de gás, dos poços de gás marítimos. Ruth, Israel não tem interesse nisso. é uma coisa tão triste isso, né? A gente ficar pensando em como eles se mobilizam, como eles vivem, tudo em função de destruir, de matar, de... Só coisas que não trazem benefício para ninguém, nem para Não eles. traz benefício para ninguém. Mas O são Líbano terroristas, está. né? O que a gente pode pensar de um terrorista? Eu não conheço nenhum terrorista pessoalmente, E mas você posso sabe, imaginar o que passa esse, na cabeça deles. Ah, tá. esse, esse Nasrallah, que é o líder, né, do Hezbollah, ele não assistiu o, o exercício, ele não estava presente lá, É, ele vive num bunker e ele não sai. Eu pensei que ele ia estar lá. Não. Estava o vice dele. Ele viu por televisão. gente, ele Ele deve não ser estava aquele. presente. Eu O me lembro medo que ele tem de de que, se ele sofrer. aparecesse, ele É. seria eliminado. Ruth, Então, sabe o que parece com os desenhos animados que eu assisti na minha infância? Que hoje tem, né? Que aquele cara que é Tom do e Jerry, mal, aí ele fica dentro de um esconderijo, aí ele fica ali, né? Os exatamente. botõezinhos, esse botãozinho para acabar com o mundo, esse botãozinho, esse cara deve ficar assim, né? Dentro desse bunker, muito doido. Exatamente. Exatamente. Ele É uma mente muito recentemente, doentia. ele recentemente esteve doente, só faltou trazer um hospital inteiro lá para dentro. É um espetáculo esse bunker dele. É um salão, eles fazem conferências, tudo muito bonito, muito bem montado, mas ele teve muito doente aí, uma doença respiratória, e não podia ir para o hospital. Ah, pena, né? Mas bate não quebra, né, Ruth? Que pena. Quantos anos ele tem, Ruth? Ele deve ter uns 70 e poucos anos. Ah, é muito novo. Isso aí Muito novo. ele vai viver até os 100, cento e pouco, fazendo maldades. Fazendo Ai, que maldades. horror. Fazer um O personagem. problema não é só ele, é que tem tanta gente Pior é isso. O pior é que que o nosso apoia, né? novo Que tem 10 para aceita, substituir. É isso, tanta dona Ruth. gente. É bom. É isso aí.
A gente hoje falou coisas boas, outras não tão boas. No final das contas, a gente continua aqui, firme e forte, só esperando coisas boas, né? Exatamente, Essas continuamos. ameaças fazem parte a vida inteira da história de Israel. Fazem parte a vida toda de Israel. Não, Não adianta. mas nós temos o que se diz Hossein, nós temos essa capacidade de enfrentar isso e continuar vivendo. Quer É, dizer, não é um povo que entra em depressão, que não festeja. Você vê agora, teve Shavuot, quantas festas, como lindo, foi alegre festa nos linda. kibbutzim, o É, povo todo passeando e é. fez. Embora também teve esses dias, também teve atentados, teve esfaqueamento e teve tiro, tudo acontecendo, mas ninguém deixou de festejar nada. Tá certo. As festas foram realizadas, os Beit Knesset estavam cheios, e Beit Knesset é um foco, né, Uhum. para terrorismo. Teve muita gente, é um lugar fechado, mas tudo correu Vida como normal. tinha que correr, vida normal. Ruth, na Passeios, verdade, aqui não é diferente de nenhum lugar do mundo. Aqui só muda o nome, né? Como se diz, só é, muda o nome, mas é tudo igual. A gente é, tem ameaças de terrorismo, a gente tem atentados e tudo. Nos outros países a gente tem um outro tipo de violência, né? No Brasil, é. que é a nossa terra, né? Nossa, da onde a gente veio, se a gente for comparar, lá tem atentado terrorista. Sim, em matéria de violência é terrível, Eu me lembro terrível. que quando estava no auge da guerra da Síria, saiu no comunicado no jornal, no RJTV, que morria mais gente no Rio de Janeiro do que na guerra da Síria. Todo mundo, Isso como assim? Como mesmo, é que pode? um absurdo, um absurdo. Então, a gente comenta, a gente está comentando, mas isso não quer dizer que a gente está vivendo fechado. Eu estou Eu falando isso vejo a minha porque irmã, tem a minha muita irmã gente que mora em São comenta que Paulo, Israel é um país é, perigoso. Não é. a minha irmã mora em São Paulo, num bairro espetacular, ali ao lado da Hebraica de São Paulo, bairro bonito, né, e tudo. E ela não anda a pé, Dá. São Paulo está terrível. não sai a pé, quer dizer, sai do carro que está no estacionamento subterrâneo do prédio e entra Carro no. blindado, carro blindado. E Isso, agora, se ela tem que viajar, ela tem um sítio, 1 hora e pouco de São Paulo. Agora, se ela tem que viajar para o sítio, ela já não dirige mais. Ela traz um chofer para dirigir, porque ela nem dirige com medo dos assaltos na estrada. então, isso também é uma guerra, né? Não deixa de ser uma guerra. Só que tem outro nome, então tudo bem. É, Não chama do jeito que quiser, né, Ruth? exato. Eu, na verdade, Mas me sinto muito segura aqui em Israel. Até quando estava tendo os foguetes, eu sabia que eu estava não, segura. não, não. É, Gente, nós não falamos da manifestação de ontem, sim, como é que só foi a manifestação? também foram, no total, em todo Israel, 250 mil manifestantes, né? Estava aquele calor Sim. tremendo, Ramsey ontem, né? Estava impossível de respirar. Mais de 100 mil, 130, 140 mil em Tel Aviv, e no resto de Natânia, Kfar Saba, Hanana, Haifa, em Jerusalém, um total de 250 mil que fizeram e disseram que não vão parar. 21º, Nossa. 21 semanas seguidas, com tudo que foi a saída do Hag, e muita gente nessa época viajou, contudo, ainda tinha bastante gente, é como diz, as manifestações não terminaram com o problema da reforma, mas parou, pelo menos paralisou por algum tempo, para tentar
conseguir realmente um acordo que seja mais amplo. Vamos ver, mas por enquanto continua. E vamos ver, vamos indo, Vamos indo. Tá bom, vamos indo, querida. vamos indo. Muito obrigada mais uma vez pelas suas preciosas informações. E muito Obrigado. obrigada por radiar os jogos de futebol também. Agora vamos ver o horário dos próximos. Se for um Vamos horário torcer por normal, Israel. eu transmito. Tá bom, querida. Uma ótima Que eu semana, gosto Ruth. realmente. Eu sei. Uma ótima semana para você. Ok. Beijo, Ruth. Beijo, beijo para todos os nossos ouvintes e espectadores. Uma ótima semana Uma semana. e que tudo corra Leitraot. bem. Rak Psorot. Isso. Como é que é? Rak Psorot. Que Só significa coisas boas. só coisa. Psorot Tovot. Tá bom. Só notícias boas. Com certeza. Amém.